Exato. Agora deixa eu botar aqui na tela. A gente falar um pouquinho desse rapaz aqui. Boca de Leite Caleb. Que anima a gente e desanima, anima. Chat, tem uma pergunta para fazer para vocês, pro seu Miguel. Chat, vamos falar nesse momento de Caleb. Caleb, que a gente contratou, teve muita expectativa, foi o rapaz que fez o gol do Penta, tá? E depois daquele gol do Penta, ele começou a se machucar muito no ano seguinte, o futebol caindo, a confiança foi embora. A gente sabe, seu Miguel e Chat, que Caleb tem muita qualidade de drible, de chute, de visão de jogo, mas parece que o pior dele é o físico. Ele tanto é fraco fisicamente, como ele é lento, seu Miguel. Ele não é um jogador rápido. Mas como o rapaz falou aí, nos últimos jogos, ele deu uma melhorada sim. Seu Miguel, o senhor tem, e eu pergunto pro chat também, a esperança de Caleb ainda voltar a jogar um grande futebol pelo Fortaleza, seu Miguel? Cara, por ele ser muito novo, vai fazer 24 anos, né? Por ele ser bastante novo, é um menino religioso, não bebe, não fuma, não exagera, né? No desgaste. A gente tem esperança de que ele dê a volta por cima. Mas isso também passa, Léo, pela cabeça dele. Então, se tiver um bom trabalho psicológico para tirar o medo, tirar o receio que ele tem, ele pode evoluir. Só lembrando, um dos jogos que ele voltou aí, ele dividiu, acho que foi contra o Inter. Ele dividiu a bola foi pesada, dividida. Ele caiu no chão e ele começou a botar a mão na perna, como se a perna tivesse quebrada. Aí os médicos viram que estava tudo bem, e o Pikachu disse, calma, já foi resolvido, não é nada não, se levanta. Ele disse, é mesmo. E ele bota a mão logo no joelho, sabe? Ele teve uma cãibra e ele botou a mão no joelho, preocupado com o joelho. Então isso demonstra o psicológico dele bem abalado. Então, primeiro tem que trabalhar esse lado psicológico, mas ele tem talento. E ele tem potencial para sair dessa draga que ele está e dar muitas alegrias ao torcedor. O Caleb pra mim é um cara que eu já dei muitas chances, tá, seu Miguel? Eu até inclusive já cheguei a citar que ele deveria ser emprestado pra ele ver se joga mais, ou no time da Série B, ou no time que realmente ele seja titular. Ah, Léo, mas ele não aguenta jogar o jogo todo, não tem problema, ele seja titular, ele saia com 60 minutos de jogo, com 65, mas ele seja titular, mas pra ver se ele perde esse medo. Mas realmente eu acho, seu Miguel, que o problema dele tá mais na cabeça, é um problema mais mental, tá? No último jogo que eu fui no Castelão, não lembro qual foi, ele fez uma jogada absurda ali no final, infelizmente não conseguiu concluir em gol, tá? Mas eu ainda tenho esperança no Caleb ainda, vai depender muito desse ano, tá? Eu acho que ele não vai ser emprestado esse ano, eu acho que ele vai ficar no elenco. Se o Vojvoda vai dar uma sequência a ele, não sabemos, tá? Mas eu queria muito que esse rapaz voltasse a jogar bola, porque ele em forma, ele com tudo, ele ajudaria muito o Fortaleza no decorrer da temporada, viu? Antes de eu passar pro senhor dar os finalmente, deixa eu ver aqui o que o pessoal falaram alguma coisa do Caleb, tá? O Beckham nordestino disse, boa tarde, Caleb é medroso e como não é tão forte fisicamente, joga com freio de mão puxado para não se machucar, tá? O Marquinhos Gomes disse, Caleb virou, foi pastor, quer saber de jogar mais bola não, tá? O Carecossauro disse, Caleb e Lucero estão sofrendo com o esquema tático do time. Caleb tem que jogar sem muita responsabilidade defensiva. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui de Caleb. Já deu, contribui mais com nada, tá? O Alvin tá dizendo que Caleb tem que ser famoso em caixa, eu acho que ele quis dizer, né? Jogar por trás do centroavante. Pifando os atacantes sem ter que ficar correndo atrás de volante. O Augusto falou que o Caleb é um excelente jogador, mas o físico, o técnico e o psicológico não estão alinhados. E o Kleino disse que para recuperar o Caleb tem que jogar no esquema 4-4-2. Seu Miguel, e aí, o que você achou das mensagens dos pessoal aí? Talvez seja essa a melhor opção, 4-4-2 para o Caleb. Eu concordo aí com a maioria de que o problema do Caleb é mais... Eu não vou dizer que é físico, tá? Porque ele treina.
Então, não vejo tanto a questão física. Mas ela passa a ser física quando ele não tem confiança. E aí começa a correr errado, começa a se cansar mais, porque ele tenta superar o medo, e aí vai correr a mais, vai se desgastar mais, e vai acabar não contribuindo. Tudo passa pelo psicológico dele. Isso é fato. Por isso que eu concordei com... Não concordo muito de não dar mais, não. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ainda tem jeito pro Caleb. Ainda tem. Boa, seu Miguel. Eu concordo com o 4-4-2, mas eu não acho que vai acontecer, galera. Infelizmente, eu acho que é 4-3-3, cara. Pelo fato da gente ter Marinho e pelo fato da gente ter Moisés. Esse é o esquema que eu penso que o Fortaleza vai usar. Ah, Léo, mas os nossos pontas direitas estão ruins. A gente poderia sim fazer um 4-4-2 só com Moisés e Lucero ou Breno e Davidson. Podia. Se o Vojvoda vai fazer ou não. E nesse 4-4-2, tá? Jogando com, vamos supor, que pra mim seria titular Moisés e Lucero, e o Caleb ali circulando, eu também acho que ele renderia mais, tá? Agora o problema é, Moisés e Caleb não ajudam tanto na marcação, e o Vojvoda não quer isso. Então, pra mim, teria que ser exatamente uma linha de 4, tá? Mais 4 jogadores na outra linha de 4, uma espécie de 4-4-1-1, com o Caleb ali na frente da outra linha. O problema é que nossos pontas também não marcam. Então, é complicado. Tá? O Marinho até dá uma ajuda, dá até para participar o Marinho num 4-1-4-1 ou no 4-4-1. Mas Moisés e Breno não ajudam na marcação, não acompanha, não favorece esse tipo de jogada, tá? Então, assim, é muito difícil, tá? Eu acho que o Caleb realmente no esquema mais fechado ali, que ele tivesse mais liberdade para flutuar, para ir para outros cantos, porque o Caleb sim, esse seu Miguel consegue pegar uma bola, girar em cima do atleta e continuar a jogada. O Caleb que a gente conhece, né? O Caleb que a gente conhece mesmo consegue fazer esse tipo de jogada. Então assim, é desejar que ele se recupere, quem sabe, né, seu Miguel, aí mais para frente ele consiga ajudar o Fortaleza ainda, né? Eu penso que mais importante do que o Caleb se resguardar, ou se recuperar agora, lógico, é importante, penso que é mais importante ele se recuperar, mas não precisa ser agora. Eu acho que mais importante é a gente conseguir trazer o Herrera e o Herrera se adaptar, porque o Herrera faz isso, virar em cima do marcador de múltipla marcação em cima dele e ele conseguir se virar. É uma característica do Herrera, ele fugir da bola, ele fugir da marcação com a bola. Então, eu penso assim. E esperar que o Caleb mude, ou melhore, ou se recupere. Agora deixa eu botar aqui na tela. A gente falar um pouquinho desse rapaz aqui. Boca de leite Caleb. Que anima a gente e desanima, anima. Chat, tem uma pergunta para fazer para vocês, pro seu Miguel. Chat, vamos falar nesse momento de Caleb, que a gente contratou, teve muita expectativa, foi o rapaz que fez o gol do Penta, tá? E depois daquele gol do Penta, ele começou a se machucar muito no ano seguinte, o futebol caindo, a confiança foi embora. A gente sabe, seu Miguel e Chat, que Caleb tem muita qualidade de drible, de chute, de visão de jogo, mas parece que o pior dele é o físico. Ele tanto é fraco fisicamente, como ele é lento, seu Miguel. Ele não é um jogador rápido. Mas como o rapaz falou aí, nos últimos jogos, ele deu uma melhorada sim. Seu Miguel, o senhor tem, e eu pergunto pro chat também, a esperança de Caleb ainda voltar a jogar um grande futebol pelo Fortaleza, seu Miguel? Cara, por ele ser muito novo, vai fazer 24 anos, né? Por ele ser bastante novo, é um menino religioso, não bebe, não fuma, não exagera, né, no desgaste. A gente tem esperança de que ele dê a volta por cima. Mas isso também passa, Léo, pela cabeça dele. Então, se tiver um bom trabalho psicológico para tirar o medo, tirar o receio que ele tem, ele pode evoluir. Só lembrando, um dos jogos que ele voltou aí, ele dividiu, acho que foi contra o Inter.
Ele dividiu a bola foi pesada, dividida. Ele caiu no chão e ele começou a botar a mão na perna, como se a perna tivesse quebrada. Aí os médicos viram que estava tudo bem, e o Pikachu disse, calma, calma, já foi resolvido, não é nada não, se levanta. Ele disse, é mesmo. E ele bota a mão logo no joelho, sabe? Ele teve uma cãibra e ele botou a mão no joelho, preocupado com o joelho. Então isso demonstra o psicológico dele bem abalado. Então, primeiro tem que trabalhar esse lado psicológico, mas ele tem talento. Ele tem potencial para sair dessa draga que ele está e dar muitas alegrias ao torcedor. O Caleb pra mim é um cara que eu já dei muitas chances, tá, seu Miguel? Eu até inclusive já cheguei a citar que ele deveria ser emprestado pra ele ver se joga mais, ou no time da Série B, ou no time que realmente ele seja titular. Ah, Léo, mas ele não aguenta jogar o jogo todo. Não tem problema, ele seja titular, ele saia com 60 minutos de jogo, com 65, mas ele seja titular, mas pra ver se ele perde esse medo. Mas realmente eu acho, seu Miguel, que o problema dele tá mais na cabeça, é um problema mais mental, tá? No último jogo que eu fui no Castelão, não lembro qual foi, ele fez uma jogada absurda ali no final, infelizmente não conseguiu concluir em gol, tá? Mas eu ainda tenho esperança no Caleb ainda, vai depender muito desse ano, tá? Eu acho que ele não vai ser emprestado esse ano, eu acho que ele vai ficar no elenco. Se o Vojvoda vai dar uma sequência a ele, não sabemos, tá? Mas eu queria muito que esse rapaz voltasse a jogar bola, porque ele em forma, ele com tudo, ele ajudaria muito o Fortaleza no decorrer da temporada, viu? Antes de eu passar pro senhor dar os finalmente, deixa eu ver aqui o que o pessoal falaram alguma coisa do Caleb, tá? O Beckham nordestino disse, boa tarde, Caleb é medroso e como não é tão forte fisicamente, joga com freio de mão puxado para não se machucar, tá? O Marquinhos Gomes disse, Caleb virou, foi pastor, quer saber de jogar mais bola não, tá? O Carecossauro disse, Caleb e Lucero estão sofrendo com o esquema tático do time. Caleb tem que jogar sem muita responsabilidade defensiva. Deixa eu ver se chegou mais uma coisa aqui de Caleb. Já deu, contribui mais com nada, tá? O Alvin tá dizendo que Caleb tem que ser famoso em caixa, eu acho que ele quis dizer, né? Jogar por trás do centroavante. Pifando os atacantes sem ter que ficar correndo atrás de volante. O Augusto falou que o Caleb é um excelente jogador, mas o físico, o técnico e o psicológico não estão alinhados. E o Cleino disse que para recuperar o Caleb tem que jogar no esquema 4-4-2. Seu Miguel, e aí, o que você achou das mensagens dos pessoal aí? Talvez seja essa a melhor opção, 4-4-2 para o Caleb. Eu concordo aí com a maioria de que o problema do Caleb é mais... Eu não vou dizer que é físico, tá? Porque ele treina. Então não vejo tanto a questão física. Mas ela passa a ser física quando ele não tem confiança. E aí começa a correr errado, começa a se cansar mais, porque ele tenta superar o medo, e aí vai correr a mais, vai se desgastar mais, e vai acabar não contribuindo. Tudo passa pelo psicológico dele. Isso é fato. Por isso que eu concordei com... Não concordo muito de não dar mais, não. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ainda tem jeito pro Caleb. Ainda tem. Boa, seu Miguel. Eu concordo com o 4-4-2, mas eu não acho que vai acontecer, galera. Infelizmente, eu acho que é 4-3-3, cara. Pelo fato da gente ter Marinho e pelo fato da gente ter Moisés. Esse é o esquema que eu penso que o Fortaleza vai usar. Ah, Léo, mas os nossos pontas direitas estão ruins. A gente poderia sim fazer um 4-4-2 só com Moisés e Lucero ou Breno Davidson. Podia. Se o Vojvoda vai fazer ou não. E nesse 4-4-2, tá? Jogando com, vamos supor, que pra mim seria titular Moisés e Lucero. E o Caleb ali, circulando, eu também acho que ele renderia mais, tá? Agora o problema é, Moisés e Caleb não ajudam tanto na marcação. E o Vojvoda não quer isso. Então, pra mim, teria que ser exatamente uma linha de 4, tá? Mais 4 jogadores na outra linha de 4, uma espécie de 4-4-1-1, com o Caleb ali na frente da outra linha. O problema é que nossos pontas também não marcam. Então, é complicado.
Tá? O Marinho até dá uma ajuda, dá até para participar o Marinho num 4-1-4-1 ou no 4-4-1. Mas Moisés e Breno não ajudam na marcação, não acompanha, não favorece esse tipo de jogada, tá? Então, assim, é muito difícil, tá? Eu acho que o Caleb realmente no esquema mais fechado ali, que ele tivesse mais liberdade para flutuar, para ir para outros cantos, porque o Caleb, sim, esse, seu Miguel, consegue pegar uma bola, girar em cima do atleta e continuar a jogada. Ele, o Caleb que a gente conhece, né? O Caleb que a gente conhece mesmo, consegue fazer esse tipo de jogada. Então, assim, é desejar que ele se recupere, quem sabe, né, seu Miguel, aí mais pra frente, ele consiga ajudar o Fortaleza ainda, né? Eu penso que mais importante do que o Caleb se resguardar, ou se recuperar agora, lógico, é importante, penso que é mais importante ele se recuperar, mas não precisa ser agora. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir trazer o Herrera e o Herrera se adaptar, porque o Herrera faz isso, virar em cima do marcador de múltipla marcação em cima dele e ele conseguir se virar. É uma característica do Herrera, ele fugir da bola, ele fugir da marcação com a bola. Então, eu penso assim. E esperar que o Caleb mude, ou melhore, ou se recupere